E talvez fique a dica pra alguém que tá assistindo, né? Talvez seja hora de você pedir ajuda pra alguém, então peça. Mas também seja a hora de você levantar do sofá e cuidar da sua saúde, porque vai afetar diretamente a sua vida emocional. É ano novo, começou, festa Boa. total, não é isso mesmo? A gente lembra do programa passado? Virada de ano, e agora é o primeiro programa deste novo ano. Eu sei que fica gravado no YouTube, daqui 10 anos vai estar gravado, mas feliz 2026. Já pensou nisso? Meio louco, né? E o assunto de hoje podia ser férias, podia ser relax, podia ser tranquilidade, paz no coração. Não. O assunto de hoje é porque o ano novo já vem, mas a experiência da vida continua. Os fogos de artifício, mas as ansiedades, os medos, os nervosismos, tudo acontece, viu, gente? Não mudou não, continua, só mudou o calendário. E por isso o tema de hoje, já não vou dar volta. Ansiedade, para começar o ano na jugular de quem já tem conta para pagar, tem filho para cuidar, tem férias que não chegou, tem vestibular que não passou, tem parcela do carro para pagar, e vamos ser ansioso. Eu pareço ansioso? Você pensa um pouquinho assim, aquela ansiedade normal assim, para começar o ano? Brincadeiras à parte, gente, sejam bem-vindos. O assunto de hoje é muito oportuno, porque eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, em algum momento da vida, ou foi ou será realmente picado por essa toxina da ansiedade. É bíblico? É bom? Qual que é o limite? O que é responsável? O que de repente já se torna um problema emocional, mental, existencial? E aí, você é ansioso? Tá com alguma ansiedade para começar o ano? Bem-vindo ao inverso. Em inverso, você já sabe que no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido alinha as coisas na direção do céu. Isso mesmo. A gente é inverso, por quê? Com a Bíblia, podemos ser minoria na maioria, podemos ser sal na terra, podemos navegar contra a correnteza, contanto que, sem ansiedade, a gente confia no Pai do Céu. Por isso o programa de hoje, tá bom? Bem-vindo, compartilha, curta, comente. E eu já apresento meus amigos aqui. Eu vou começar por ela, que já veio 2 vezes, volta pela 3ª vez, então já não tá mais ansiosa. Ou já ficou ansiosa. Impressão dele. Dona Vanilla, a gente trabalha junto, é tão bom ter você ali. A gente tá ali, ó, quase que porta com porta, ali só uma sala no meio. E a Vanilla trabalha com a gente na nossa instituição responsável pela Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo, que a gente chama de União Central Brasileira. Isso. Vanilla, posso apresentar, né, Vanilla? Tem um trabalho aqui, ó, pra ter calma, pra lidar com todo mundo. Ela é um funil ali. Conta pra gente um pouquinho, Vanilla, como é que você lida com a ansiedade do seu trabalho, né? Olha, é um pouco complicado. Não é? Com certeza, porque é muita responsabilidade, né? Eu acho que quando envolve essa questão da responsabilidade, você fica ansioso para que nada dê errado, né? Para que você passe a informação correta. Se eu passar ali um voto, né? Que eu trabalho na secretaria. Então, se eu passar um número de voto errado, se eu esquecer de registrar uma saída de alguém, e der algum problema, um seguro. Então, tudo isso me deixa ansioso. E faz, por exemplo, às vezes eu perco o sono. Mas a gente conversa sobre isso depois, né? Então você vê pro lugar certo. É a pessoa certa, a produção. Ela tá sendo generosa, gentil, até bem humilde. A Vanilla cuida, a gente pensa numa pilha de burocracias. Tudo que você imaginar de votos, de procedimentos, de assuntos, a igreja é extremamente organizada. É legal dizer para você que talvez não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo que a gente faz é votado, tem reuniões, tem comissões, para que ninguém seja o dono, o patrão da igreja. Regulamentos, então, né? Tudo é regulamentado. Que a gente tem que seguir. E tem que ter, num nível estadual, como a gente aqui cuida, aqui na região do estado de São Paulo, Vanilla, alguém para secretariar tudo isso. Então você tá num rabo de foguete o tempo todo, né? Assustador. Sorrindo e com 1 milhão de votos pra legislar ali, pra organizar. Pensando aqui agora, inclusive, né? Mas deixa pra depois, né? Começando um ano um pouquinho mais ansiosa ou menos ansiosa? Ah, sempre mais, sempre, né? né? Então, não tem como. Por isso que a Leila está aqui com a gente, porque olha, Leila, já tem aqui Amiga, uma pessoa que é um caso real, terapia. tá? Uma paciente. Leila, eu tenho aqui todo o teu aqui o currículo, mas eu já gosto de quebrar um pouquinho aqui o protocolo, porque aqui é um podcast. Primeira vez aqui com a gente, né, Leila? Sim, primeira vez. Bem-vinda, Prazer bom? estar aqui com vocês. É bate-papo, aqui a gente fala mesmo, concorda, discorda, se diverte, contanto que a gente traga a nossa experiência de vida. Então, fala pra gente um pouquinho quem é Leila e se Leila nunca esteve ansiosa na vida, né? Eu sou a Leila, né? Como você disse, é um prazer enorme estar com vocês aqui no Inverso, conhecendo todos pessoalmente. Eu sou esposa do Everson é pastor.
Tenho 2 filhos, Gabriel e Ana Laura. Ana Laura tem 10, Gabriel tem 20. A gente equilibrou bem a relação. Tá bom. Tem uma criança e um adulto, né? Eu sou psicóloga, clínica e hospitalar. E hoje eu dou aula no NASP, para psicologia. No No NASP campus Hortolândia. Campus Hortolândia. Isso, Tá bom. campus Hortolândia. Legal. Você E a ansiedade? atende também? Sim. Atende lá. E Aquela já foi volta ansiosa em aí. algum momento? Não. Ah, sim. A ansiedade, nós costumamos falar, né, que nós somos profissionais, mas somos humanos. Então, em algum momento, a gente leva para o nosso terapeuta as nossas ansiedades também. E o terapeuta tem terapeuta? Tem terapeuta. Então, olha aí. Por isso. O psicólogo tem psicólogo. Então, você vai falar pra dona Vanilla como um caso de ansiedade e vai contar pra gente sobre as suas ansiedades também, pra gente ver que Certo. todo mundo tá no mesmo barco, né? Sim. Mas pastor não fica ansioso, né? Acho que é só vocês aí no caso. Nossa figuraça do lado. E aí, né? pastor, conta pra gente. Ô, Fabrício, eu quero saber, esse brother aqui, gente, trabalhou comigo durante alguns bons anos na área de comunicação, né, Fabrício? Viajamos, demos boas risadas, servimos a Deus e o Fabrício responde por toda uma juventude adrenalizada que tem em São Paulo. Se apresenta, Fabrício. E você com essa cara tranquila, a ansiedade não fica nunca. Ele não é Dá uma ansioso. paz, assim, Esse aí ó. tá de boa. Só pra constar, depois me dá todo mundo aí. Pode deixar. Já consegui alguns Boa, pacientes boa. hoje. Mas ó. olha, só pra Total. constar, eu tava muito ansioso de estar aqui. É mesmo, Brincadeira. Eu Mas, olha, tava. Mas que bom estar com vocês aqui, tá? Meu nome é Fabrício Leão Costa. Isso. Sou natural do Piauí, tô aqui em São Paulo já aqui há um bom Eita, tempo. Um cara. abraço pro pessoal do Nordeste acompanhando Boa. esse conteúdo. Tá sendo muito legal poder ver a igreja proporcionando momentos de estudo, bom. de bate-papo, a respeito de Família, assuntos filhos. tão importantes, né? Fala aí. Mas eu sou casado com a Aline Aline. e pai do Fabricinho. Sou muito criativo, tá? Fabrício. Pra não ter ansiedade de escolher o nome de filho, eu sou Fabrício e meu filho Fabrício. Pra Aí, ficar mais certo. prático, né? Ponto. Ah. Mas, ansiedade, né? A minha esposa diz que eu sou. Eu não acho não, tu acha não? Eu acho que é. Vai? Esse Fabrício é uma figuraça, cara. Ah. Mas a gente tá ali com os jovens da Paulista Leste, Zona Leste e Zona Norte de São Paulo. Você pega uma região extraordinária de São É Paulo. muito né, legal, Fabrício? muito frenético São Paulo, né? A gente Exato. sai um pouquinho de São Paulo, vem aqui pro interior um pouquinho de São Paulo, a gente já sente um pouquinho o cortisol baixando, é incrível. Dorme uma noite Cortisol fora. baixando. Eu tava um dia à noite, eu tava com um encontro de casais e tal. E aí eu dormi de um dia, né, sexta pro sábado, cara, e perdi o horário. Era muito legal. Socorro, região de Socorro, ali interior, depois de Bragança. E é incrível, né? Quando você tira o ruído, né? Tira É isso aí. aquele motoqueiro abençoado, né? Tem um motoqueiro que a gente não quer abençoado. pecar, mas É a gente isso aí. peca, né, cara? Porque a gente não quer orar pro cara, né, chegar no percurso. Deixa eu só dele. explicar um pouquinho pra vocês que aqui, ó, São Paulo tem 8 subdivisões, tá? A Igreja Adventista em São Paulo, temos aqui quase 300 mil membros da Igreja Adventista, mas temos 8 subdivisões que a gente chama de associação. Então tem região oeste, tem região sul, região leste. E a região leste, o Fabrício, a gente chama que é o menor campo com a maior população do mundo. Porque a Paulista Leste, que a gente chama dessa região, está realmente somente em área metropolitana. Você não tem uma válvula de escape, né? Não, vou ali para o interior, 100 quilômetros tem uma igreja ali no meio do mato. Não, não. É só cidade, é só urbano, é muita gente. Então, no mundo, nós não temos uma aglomeração tão densa de gente para uma única associação. Então, você lida com jovens ansiosos, você vive esse engarrafamento do dia a dia, você está no miolo de São Paulo. E a gente acha E que aí, não, meu né? Mas amigão? realmente Não. afeta bastante Claro a nossa que saúde sim. emocional. É incrível. São Você acha que 7 os jovens estão milhões. ansiosos hoje? Eu Claro. Né? acho que é uma realidade. Bom, embora o ambiente urbano influencie bastante, né? Mas indo para um projeto missionário na Amazônia, eu descobri cada coisa absurda, cara. No meio da selva amazônica, Também tem. lá naquele espelho d'água enorme, eu já percebi que está muito mais democratizado esse esquema da ansiedade do que a gente imagina. Mas é uma realidade, o ambiente urbano afeta bastante. A gente trabalha bastante com essa galera, a gente percebe que há Que legal. há um caldeirão borbulhando, né, de gente sofrendo com cuidado com as Então, emoções. Vocês vieram aqui para conversar, para orientar, mas também para desabafar, que eu acho que o que mais o internauta vai querer saber é se ele é o único no mundo com ansiedade. Então nós já vamos se identificar com você, empatia total, todo mundo tem um pouco ou muito, e a gente vai conversar sobre essas realidades. Obrigado por vocês estarem com a gente, começando o ano, tá bom? Já vem para cá, produção, com a caixa secreta. Gente, isso já me deixa ansiosa. Entendeu? Ô Vanilla, Porque conta então, já que você veio outras vezes, o que é essa caixa?
Vocês sabem, nós vamos abrir essa caixa. Eu jurava que ele ia falar assim, bora pra terapia. Pensei que era- Quase. Havia a caixa vai branca que tem um chegando. vale terapia. Aí, aqui, ó. A gente Pode tem que ser abrir que tenha um essa vale caixa, terapia. que é uma coisa que nem ele sabe o que tem. Obrigado, Vanilla. E a gente tem que relacionar isso com o nosso tema. Passei a semana Entendeu? pensando E eu vou que deixar teria isso nessa pra vocês. caixa. Sei. Gente, a Vanilla já Entendeu? pode apresentar o programa inverso. Tá aqui uma Viu, candidata, pastor Daís? aqui a apresentadora. Vamos ver, não tem resposta certa, tá, Leila? Aqui o que vem na mente é o que isso. tem a ver com reflexão Aí. de vocês. Tempo, Tem. cronômetro. Olha aqui, valeu, hein? Valeu, produção. Boa. E aí? Quero só ouvir de vocês. O que isso tem a ver com o tema? Gente, o tempo, ele, hoje em dia, a gente não tem mais tempo pra nada, né? Absolutamente. E eu acho que isso acaba gerando ansiedade, porque nós temos muita coisa pra fazer e quanto mais tempo a gente acha que tem, mais coisa a gente tem pra fazer e menos tempo a gente acaba tendo na realidade, né? E isso vai gerando ansiedade, porque você não dá conta de tudo. E aí você tem que ranquear o que você precisa fazer, colocar prioridades. E às vezes tudo é prioridade. Por exemplo, no meu trabalho mesmo, você falando, tudo é prioridade ali, entendeu? Eu não posso, isso aqui é menos importante. Gente, tudo é importante, né? E às vezes a gente não tem tempo. E isso vai, como que eu vou fazer? Como é que vai funcionar? E essa ansiedade vai gerando, né? E aí por dentro, assim, a gente vai ficando, gente, como é que eu vou dar conta? Como eu vou dar conta? Me conta, amiga, como que a gente faz? Olha, cronômetro. Ai, meu momento. Leila, o cronômetro é motivo de ansiedade. Primeiro, agradecer a produção. Bacana, viu? Colocou aqui um isso aí. cronômetro. Já vai dar pra gente fazer boas conexões, né? Boa. É o seguinte, a ansiedade é o medo de um amanhã que ainda não chegou. Olha aí. E o tempo, né? O cronômetro indica isso pra gente. O tempo está passando, né? Passa diariamente, os minutos, as horas, os segundos. E a ansiedade é justamente isso, o medo de um amanhã que ainda não chegou. E talvez esse amanhã ainda nem chegue da forma como você está pensando. E é isso que gera a ansiedade em nós, Que seres coisa. humanos. É sacar do amanhã alguma coisa que deixa pra amanhã, a gente já tá ansioso agora, né? Isso. Forte definição de ansiedade, boa. É o medo do amanhã que não chegou. E que aí, talvez Fabrício? nem chegue, E né? Que talvez nem Da chegue. forma como você É. imagina, né? É porque a gente começa a imaginar, né? O que pode acontecer, como pode acontecer. E isso vai preocupando, eu acho, né? Sim. E Eu aí, acho Fabrício? esse negócio de tempo e ansiedade, né, com respeito ao que não chegou ainda, é muito estranho, né? Porque algumas pessoas chegam a afirmar, né, alguns dados estatísticos, né, de que cerca de 80% das coisas que a gente teme ou de problemas que a gente acha que vai chegar, nunca vão Fake chegar, news, né, cara? fake Nunca news. nem vão chegar. E a gente pensando em férias, né? Eu tô agora nesse ambiente em São Paulo, parece que a gente quer um dia de 44 horas e não tem, né, cara? Porque parece que falta tempo, falta tempo. Você faz uma agenda e não consegue terminar, é uma loucura, né? E aí eu vou de férias pro meu Nordeste, lá no Piauí, fico no interiorzinho lá da minha mãe. Beijo, mamãe, tá assistindo aí. Mas, cara, parece que não passa nunca. É o mesmo tempo, mesmo 24 horas, mas é incrível, né? Como o ambiente, né? E às vezes a agenda do dia a dia, a correria do dia a dia, como afeta essa relação que a gente tem com o tempo, né? E a mesma pessoa que tá lá no interior, né, ou no período de férias, minha esposa, meu filho fala muito isso, né? Cara, papai, não passa nunca o tempo. É um dia grande, né? É incrível. É a mesma coisa, o mesmo período de tempo, mas a gente percebe uma diferença muito grande quando você está num ambiente que requer de você um certo estresse, resolução de coisas, correria, né? Na minha experiência particular, eu tenho aprendido, né? Primeiro, a não achar que eu vou resolver tudo. Talvez seja a grande lição que eu aprendo em relação à questão do tempo relacionada à ansiedade. O mundo vai continuar girando, cara, do mesmo jeito. A gente fica, nossa, se eu não fizer, o mundo vai parar, vai acabar. E não é verdade. O mundo vai continuar girando, o coração vai continuar batendo, né? As pessoas vão continuar trabalhando e com problemas do mesmo jeito. E eu tenho aprendido, quando falo de tempo e ansiedade, às vezes a entregar mais para Deus, sabe? A confiar mais. Talvez eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, nesse sentido mais espiritual e tal. Mas talvez seja um convite a gente parar de achar que vai ser pela nossa correria, pela nossa angústia que as coisas irão se resolver. E na maioria das vezes não funciona assim. E às vezes a gente tem que parar, pensar, respirar e
Não dependia de mim, não, né? Mas é difícil isso, Muito né? difícil. A gente Esse ter equilíbrio é esse a parte mais difícil equilíbrio. que tem. Exato. Por exemplo, agora, começo de ano, a gente cria metas, né? Coisas que eu não consegui fazer o ano passado, que agora eu quero fazer, né? Então, tipo, mas será que eu vou ter tempo pra fazer isso? Será que eu vou conseguir me organizar? Porque o ano passado eu tinha muitos planos que não funcionaram, né? Então, isso já tá me gerando ansiedade, só de pensar, será que agora eu vou conseguir, entendeu? Vou vencer esse... Então você tem ansiedade porque o ano tá acabando e não fiz as coisas. Aí tem ansiedade porque o ano tá começando, não sei se eu vou fazer. Então parece que a ansiedade não é uma questão de tempo, ó, férias, vai acabar minha ansiedade. A ansiedade vem com ou sem férias, começo de ano, fim de ano, porque é alguma coisa que está o tempo todo nos tentando. Então, Sim. completamente presente na nossa vida. E aí, quais são esses sintomas de ansiedade, né? Para o pessoal já saber, sou ansioso mesmo, tem que assumir, do que ficar aí se desesperando sem saber nem os sintomas que você tem, né? E a ansiedade, elas são padrões de pensamentos distorcidos, que na psicologia a gente chama de distorções cognitivas. Ok. Então, se você já entrou o ano agora pensando, poxa vida, fiz uma lista no passado, e dessa lista Aí deu ruim. eu não Já fiz tá nenhum ansioso. item, Aí, ó. você já tem Acho esses que tem alguém aqui que já padrões tem de umas 10 pensamentos listas só pela distorcidos. risadinha. Eu vou ter que refazer A minha listinha lista, de eu 50 acho. itens. E aí você olha a listinha e fala assim, poxa vida, se ano passado eu não dei conta, eu desisti na primeira semana, eu não vou dar conta esse ano. Então, isso aí é um padrão de pensamento distorcido. Não é porque não deu conta ano passado que você não pode dar conta esse ano. Já tô me sabotando, né? As 24 horas serão as mesmas para todos, né? Então, se você tem um pensamento funcional, você vai fazer uma lista, elaborar essa lista já dentro das suas possibilidades, sabendo o que você dá conta. E colocando ali alguma meta que é atingível. Curioso que isso vale tanto para o ano, né, para essas listas que a gente faz para o ano todo, como para o dia a dia. Sim. Eu já via várias pessoas da sua área, né, dando conselhos importantíssimos nessa área com respeito à questão do controle da ansiedade. É a gente parar com essa ideia de achar que a gente é sou multitarefa. É um negócio, é legal, é claro que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na real não é isso. A gente tem muito essa coisa, né? De, não, agora a geração nativa digital, eles conseguem fazer. Não consegue, cara. Você consegue dirigir e pegar o celular. Ok. Aliás, você consegue, mas pode não estar muito ruim, deveria. né? Mas não, Mas qualidade os não dois, vai né? dar, não vai dar. Então, é uma coisa, assim, bem interessante que ela falou, porque seria bem mais relevante, útil e assertiva da nossa parte a gente colocar metas que a gente consiga realmente mensurar, fazer e executar sem a neura de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ou a longo prazo, ou até mesmo só dentro do dia. Anotado. E E não aí, é- aí eu vou jogar uma bomba aqui na mesa e sair correndo. O problema é de vocês. Tipo assim. Vamos lá, Vanilla. Você é super organizada para um trabalho que desempenha muito bem numa função extremamente complexa e você se reconhece tendo seus picos de ansiedade. Porém, Leila, eu quero te perguntar, a ausência de ansiedade também não gera pessoas relaxadas, preguiçosas, distraídas e nem aí com a vida? Porque também, até que ponto a ansiedade pode ser confundida com a alta performance do comprometimento com as coisas. Então, eu vejo porque, às vezes, não, para de ser ansioso. Então é o quê? Água de coco, rede, praia e amanhã, deixa para amanhã as coisas depois de amanhã. A gente não consegue viver isso. Existe uma cobrança da vida para sermos a performance e a excelência, etc. E aí, até que ponto é a ansiedade e até que ponto, para não ser ansioso, é o perigo daí, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Quer saber? Não vou nem fazer uma coisa de cada vez. Deus que cuide, o maná cai todo dia, então tá tudo bem. E aí, não é o perigo? O equilíbrio, né? O que acontece? Nós vamos chamar a ansiedade que você citou aí, que nos organiza e nos impulsiona a realizar as tarefas, de ansiedade normal. Todo ser humano tem essa ansiedade. Por exemplo, viemos aqui hoje, né, gravar o podcast, falar para esse pessoal bacana aqui que está nos assistindo, gerou uma certa ansiedade. Poxa, vou estar perto do pastor Daílson agora, né? Como vai ser? Então é normal. Entenderam a minha ansiedade agora? Esse aqui não tá nem aí. Brasil, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. É. Só que chega aqui, a gente vê, não, vou falar do que eu conheço, é minha área de conhecimento e vamos falando. É uma ansiedade normal. A ansiedade patológica, ela te impede de fazer as coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com essa linha que separa uma ansiedade da outra. É normal ser ansioso, você querer fazer as coisas. Vai ter um vestibular amanhã. Os jovens estão esperando alguns resultados que saem no início de janeiro, né?
que vai acontecer? Tá uma ansiedade, poxa, vou passar, não vou, meu futuro tá em jogo. Mas ele foi lá, fez a prova, conseguiu executar todas as suas tarefas, então isso a gente considera dentro da normalidade, né? Ele te impulsiona a realizar as tarefas. A ansiedade patológica, que é a ansiedade generalizada, ela te impede. Então você não consegue, eu tenho um vestibular amanhã, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu estudei... A pessoa estudou muito, ele já fez, né, o ensino médio muito bem feitinho ali, e ele tem o pensamento que não vai conseguir. E aí ele realmente não consegue, paralisa. Então é importante a gente ter nossa ansiedade normal, mas cuidar para que ela não vire uma ansiedade patológica. Eu gostei de 2 definições aqui, então. A ansiedade normal, a gente pensa sempre de um jeito negativo, porque tem, como você disse bem, a ansiedade que nos organiza. Então eu queria só trazer isso, porque veja, né, Vanilla, até que ponto é a sua ansiedade patológica, ou até que ponto é a sua tremenda ansiedade que lhe organiza para você dar conta de tantos quesitos que a tua área de secretaria exige. Então, no meu caso, eu acho que a gente precisa... Agora, é que ansiedade no português é a mesma palavra, mas então existe a ansiedade normal. É a ansiedade que te desperta, saudável, que te organiza, né? Que te impulsiona. Eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que conquistar algo. Isso é um tipo de ansiedade. Aí eu queria então pedir para vocês, e como que alguém pode se observar e ver a ansiedade de... Antes se me organizava, agora eu estou na minha ansiedade, que já é patológica, que eu preciso urgentemente de um tratamento para conseguir viver uma vida saudável. É que ela vai te impedir de realizar suas tarefas. Se você trabalha, você não vai conseguir ir para o trabalho, porque ela te trava, ela te paralisa. E aí vem também os sintomas físicos. A pessoa fica com a mão suando, taquicardia. Tanto é que se você chegar com uma crise de ansiedade generalizada no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer são os exames para ver se você não está infartando. Que os sintomas são bem parecidos. Olha isso. Leila. Um amigo de um amigo meu. O cara me falou um dia desse. Cara, eu fui pro hospital, uma agonia. Quase chamei o SAMU. Mas pra não passar vergonha assim, eu chamei um amigo lá, me levou. Cheguei lá, cara, me colocaram na maca, aquela coisa toda. E exames e tal. Passou lá quase um dia internado. O médico chegou lá depois. Não, você não tem nada. Olha. Aí o cara, mas como nada? Meu coração tava passando pela boca, não sei o quê. Tava pressão alta. Só teve uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Só uma crise de ansiedade, né? Mas o que ela falou é muito real, né? Os sintomas físicos são muito reais. Mas eu ouvi algum tempo atrás, né? E é uma realidade, né? A gente tem essa ideia de que as emoções são ruins, né? Algumas são boas e outras são ruins, né? Todas as emoções são boas, né? Elas têm o seu lugar, né? Alguém já disse que a felicidade, né, é importante, né? Alegria, sei lá. É estranho quando tem um velório e você está feliz. Ok. O estranho é você continuar chorando a vida toda. Ou tem um pico de chateação, de ira, de raiva, e você leva isso para um momento de paz, que está tudo tranquilo. Eu imagino que a mesma coisa em relação à ansiedade, porque a ansiedade ela é necessária para a vida. Olha. Né? Para a gente poder alcançar nossas metas, como você acabou de falar e tal. Eu tenho uma agenda, um checklist. Legal, mas e se eu não conseguir entregar tudo? Eu vou me sentir incompetente por isso. Eu acho que essa dose de equilíbrio que nós precisamos hoje, né? A juventude, a gente, todo mundo, né? A ansiedade, até ouvindo um tempo atrás, um outro palestrante, né? Ela é muito democrática, né? Não tem nada a ver com idade. Hoje, um dia desse eu estava atendendo uma criança na igreja de 8 anos de idade, que não conseguia dormir. Tava 3 noites sem dormir. Ai, cara, assim, teoricamente, né? Você tem algum boleto, minha filha? Alguma coisa? Sei lá, uma grande... Não é. Ela não conseguia. E tinha outros distúrbios mais ainda. Como também com gente que tá aí já no final da vida e vive uma vida totalmente angustiada, sofrendo, né? Com um futuro incerto. A gente vê essas realidades, né? Não tem cor, não tem idade, não tem posição social... se é crente, descrente, não importa o credo, a ansiedade ela é muito democrática, ela alcança a todos. E esse desequilíbrio nas emoções, ela pode ser experimentada por muita gente. E o que ela falou é muito real. A gente vê pessoas que conseguem lidar bem com a ansiedade, permitem que isso impulsione elas para frente, né? Confiam no processo. Você gosta dessa frase, né? Confia no processo e faz. Estudou? Se capacitou? Vai lá e dá o seu melhor. E deixa as consequências com Deus e com o esforço que você teve.
O que não dá é permitir que isso lhe trave a tal ponto de você não conseguir se relacionar, não conseguir trabalhar, não conseguir namorar, não conseguir se aceitar, não conseguir cuidar do seu corpo, porque fica sempre se comparando. Sim. Então, realmente, essa definição das duas realidades, de patológica e anormal, ela existe e são necessárias. A gente ter essa noção bem clara. E como eu gerencio as emoções? Esse é o grande ponto. Porque as emoções, elas existem, né? Então, eu fico ansiosa. Como eu gerencio a minha ansiedade? Isso daí que vai determinar o meu processo, né, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, e me gerar incômodo ou não. Então, às vezes, nós temos uma rotina muito corrida hoje, né? Minha rotina também ela é bem corrida, bem apertada. Mas como eu gerencio quando eu estou ansiosa? Eu faço, né, um bom gerenciamento dessas minhas emoções, ou cada emoção que eu recebo, eu não tenho assertividade para lidar com ela e eu vou deixando aquilo dentro de mim, né? Então, chega um ponto que a gente não consegue. Entendi. E a Bíblia dá algumas dicas para a gente também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Mas, assim, sempre vai acontecer alguma situação na nossa vida, vai vir um pensamento primeiro sobre aquela situação que aconteceu, você vai sentir a emoção e isso vai te trazer um comportamento. Esse comportamento, ele é baseado no que você pensou. Se você pensou assim, olha, esse ano, 2026, vai ser um ano de sucesso, porque eu tenho potencial, eu me preparei, né? Estou nas mãos de Deus, estou seguro, eu vou ter um ano, né, bom. Você tem probabilidade de acertar, de o ano ser bom. Agora, se você já está entrando no ano, pensando, olha, não vou dar conta, todo ano é a mesma coisa, a probabilidade de dar errado, porque... Salomão, ele fala isso em Provérbios, né? Como imagina em sua alma, assim você é. Então, se você imagina que não vai dar conta, que o mundo é mau e não existem pessoas boas, tudo que acontece vai ser ruim, a probabilidade de você entrar o ano só com pensamentos negativos vai te gerar ansiedade. E você vai ter um ano ansioso. Mas nós não queremos um ano ansioso, né? Viemos aqui para termos um ano melhor, né? Emocionalmente saudável. E aí eu não quero aqui ser repetitivo, mas não é novidade, você já leu em algum lugar, já ouviu falar, mas gosto sempre daquela definição, né? Depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Foi bem colocado aqui, a ansiedade é essa expectativa de futuro que ultrapassa a ordenança, o controle, o estado de alerta, porque é importante, veja, o estado de alerta é uma sobrevivência profissional, mercadológica, é importante, veja, o jovem que não está no estado de alerta está dormindo e a vida passando, né, Fabrício? Então, o jovem não tem que entrar em pânico porque não deu conta da lista, mas também se não tiver no estado de alerta, a vida passa por ele. Então, aí eu queria ouvir de vocês, Bíblias abertas, de onde vocês tiram conceitos que a gente possa já começar a ajudar a pessoa que está começando o ano. Tô ansiosa, tô ansioso, já comecei com um futuro maior do que o meu presente. Aí é o estado do desequilíbrio. E aí? Bíblia. Vamos à Bíblia. Vai, você cadeira cativa, vai lá. Por favor, Bíblia. Vamos lá, quero ouvir vocês. Olha, Filipenses é um texto que eu gosto muito, né? Bom, a Bíblia tem... Acho que a gente separou mesmo. Esse texto então, famoso. beleza. Tá aqui então, Filipenses, né, é um texto muito clássico, né? Porque ele apresenta essa realidade, né, de que a gente tem alguns recursos na Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito atual. Parece que ela foi escrita no Jornal de Amanhã. Sem dúvida. Tratando de assuntos que a gente hoje torna eles tão atuais, né? Hoje falar de emoções, né, ou de ansiedade é uma coisa assim, né, tá sempre hypado, né? Porque é uma coisa que tá sempre em alta, né? Mas é lindo, né, como a Bíblia trata, né, uma solução palpável, acessível a qualquer pessoa, independente de quem ela é. E Filipenses, capítulo 4, né? No versículo... eu vou ler aqui o versículo 6. Na minha versão diz assim, ó. Olha que recurso top, ó. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradeçam-lhe por tudo o que já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Né? Eu acho esse texto, talvez, né, tem outros, Mateus, em 1 Pedro também, mas esse aqui eu acho extraordinário, porque ele apresenta pra gente um passo a passo, prático, simples. Sim. E hoje, falando de oração, né, cara, tem
artigo incrível sobre oração, né? Você viu também no podcast um cara falando sobre o fato de você parar, inclinar a cabeça, o lóbulo frontal já enche de sangue na hora. E já de cara o corpo já começa a baixar o nível de ansiedade. O fato de você parar, já pensou? Agora imagine desenvolver esse hábito de falar com Deus, né? Ou com um ser superior, dependendo do seu credo, da sua crença, né? Mas se relacionar com algo que é maior do que você. No nosso caso, nós cremos que Deus existe, é o criador de tudo, né? E o fato de fazer isso, ter nesse Deus um psicólogo incrível, né? Imagina que você pode debruçar sobre ele toda a sua preocupação, suas dores, né? Suas angústias, né? Sim. E saber que ele ouve, né? Que ele atende você, é extraordinário. A Bíblia chega a dizer que ele quer que você derrame, que você lance sobre ele. Não é para ficar angustiado ou preocupado. Parece uma coisa muito básica, simples, né? Mas ao invés de ficar ansioso, ou aquilo que te trouxer ansiedade, angústia, preocupação, diz que a melhor tradução para a palavra ansiedade no grego é estrangulamento. É como se alguém estivesse aqui, ó, te estrangulando, né? Tá. E é curioso porque tudo que Deus quer é que a gente não viva assim. Então, ao invés de ficar ansioso e preocupado com o que nem chegou, conta para mim. E pensa naquilo que eu já te dei. Isso é curioso, né? Porque a gratidão é o exercício de coisas que Deus já realizou ou que fez por nós, né? E que ainda vai fazer. Então fala assim, ó. Sim. Ore, agradeça, não é? E não tenha medo de pedir. De colocar nas minhas mãos aquilo que você não consegue resolver. E o texto vai seguir falando, olha, eu vou guardar a sua mente. Eu vou guardar suas emoções, seu coração. Eu vou fazer por você o que você não consegue. Aí eu não vou ler o teu texto e falar assim, olha, ore corretamente. E orar corretamente é muito importante. Não é só orar. É orar corretamente. Pensando na grandeza de Deus. De um Deus que cuida de tudo e vai cuidar de você. Cuida dos parceiros, não vai cuidar de você. Então, pensa na grandeza desse Deus. Segundo, ore não só corretamente, mas pense corretamente. Fala assim, olha, para de encher tua cabeça de porcaria. Ah, você não quer viver angustiado, mas você só enche sua cabeça de porcaria. Você fica o tempo todo no feed vendo porcaria e vendo noticiário só de coisa ruim, pensamentos ruins e angústia e problema e separação. É só coisa ruim. E você vai achar que vai pensar coisa boa? Não vai pensar. Então, pensa no que é bom. E a última dica, não só ore, não só pense, mas haja corretamente. Sim. E eu acho curioso isso, né? Porque nós, às vezes imaginamos, né? Não, vou ter que cuidar da minha ansiedade. Vai cuidar da ansiedade bebendo água, cara. Vai dormir mais cedo. Achei muito legal a doutora Rosana Alves falando um dia desse, né? Eu vi uma série dela muito legal sobre felicidade. Ela falando que muitas coisas envolvendo TDAH, falta de concentração e até mesmo ansiedade. Às vezes é falta de uma boa noite de sono. Né? Age corretamente, vai cuidar da sua saúde, vai fazer exercício físico, né? Então você percebe um padrão de Deus que vai muito mais além do que só ore. Não, gostei disso. Ore. Como é que você vai ter uma noite de sono tranquilo se fica rolando tela 1 hora antes de dormir com aquela tela branca na cara dizendo que não vai ficar ansioso no dia seguinte? Nós temos hoje alguns elementos. Eu tenho esse vício, essa tentação de às vezes pouquinho antes de dormir rolar tela. E na hora você sente que a tua mente descansa diferente. Então tenho tentado, olha, vamos parar uma meia horinha antes, uma horinha antes, olhar tela. O que isso tem a ver com ansiedade? Tudo, né? Falta de sono, falta de sol, falta de água, falta de descanso, de exercício físico. Como é que você vai lidar com os dragões da sua mente num tempo onde não vamos sair das nossas metrópoles, não vamos sair de um Brasil maluco, não vamos sair de um planeta Terra onde tudo é para ontem, isso aqui tudo é o tempo todo. Então é difícil dizer que o externo vai mudar. O externo acho que só vai piorar, Leila. Nós temos que aprender a lidar e sobreviver e superar os elementos externos que de uma região leste de São Paulo, ou há um trabalho extremamente de raciocínio e organização e burocracia, Vanilla, a gente precisa achar como internamente buscar resultados, soluções, porque o externo eu acho que só piora. Sim. Lançaram um robô que vai fazer as atividades da casa agora. É mais uma ansiedade, vai ter um bicho lá na tua casa que vai ficar ansioso por vai me disso. Substituir, não vai. O robozinho lá, o Fabinho tem um aspirador e um robozinho que vai tudo igual. Tá, fez o trabalho da casa no chão, mas tem outros picos de ansiedade que vem. Então a tecnologia, a modernidade traz os seus elementos, os seus gadgets para a gente viver melhor, mas parece que sempre traz junto outro tipo de cobrança de tempo, cobrança estrutural, cobrança de vida, e a gente só vai tendo mais estímulos externos de ansiedade. Né? E o que é interessante nesse texto que o pastor leu é que a ansiedade, ela nos rouba a paz. Okay. Então esse texto bíblico é uma reestruturação cognitiva.
tá? Ele é muito psicológico, porque Deus, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos. Minha tradução usa o termo ansiedade mesmo. Assim, não andeis ansiosos. Então, assim, a ansiedade rouba a paz. Então, Deus fala assim, olha, não andeis ansiosos. E ele faz a restauração. Olha, para não ter ansiedade, você vai fazer isso, fazer aquilo, né? Ele vai dando aqui todas as coisas. Olha, vai orar, vai suplicar, vai... ações de graça, ou seja, a gratidão ela é muito importante. Muitas vezes nós ignoramos quando alguém faz algo pela gente. Grato, né? Porque tá tão corrida, a gente julga que tudo é normal. A gente não para olhar. Se acostuma, né? Que aquela pessoa fez algo por nós, né? E não agradecemos. Então ele fala assim, olha, tenha, né, ações de graça, seja agradecido. Leve tudo diante de Deus, torne para ele conhecido o que está te angustiando. Então, isso aí ele está reestruturando nosso modo de agir. E aí ele termina. E aí a paz de Deus que excede todo entendimento. Por quê? Excede o entendimento. Nós não vamos compreender de onde veio essa paz, porque é fora da compreensão humana. Fala que sim, que excede todo. Então, ninguém vai compreender por que dessa paz. Mas aqui é o caminho. Então, não quer ter ansiedade, ele dá-lhe as dicas, né? Faz isso e você vai conseguir ter paz no seu coração. A ansiedade que roubou a sua paz, a paz vai ser devolvida. Né? Então, assim, é uma reestruturação cognitiva. Uma nova forma Fábio, de agir. Eu não sou contra teu aspirador, não, tá? É bom declarar aquele que o Fábio é um cara extremamente tecnológico, que eu me lembrei de como a gente vai tendo, às vezes, promessas do mercado para aliviar a nossa vida. É um carro automático, é um robozinho em casa, é um aplicativo que vai facilitar a vida, mas parece que tudo isso que vem não resolve uma expectativa da vida humana nos cobrando cada vez mais em menos tempo. Então, realmente é só para não achar que a tecnologia vai consertar a ansiedade. A ansiedade a gente carrega com a gente com ou sem tecnologia, com ou sem o melhor carro, com ou sem a agenda mais tranquila, porque aí eu pergunto a vocês, essa ansiedade interna que vem como uma tentação, porque veja, gostei do que você falou, Leila, o contraponto da ansiedade é a paz, né? E tem paz na excelência, tem paz na cobrança da agenda, tem paz no estado de alerta. Paz não é dormir, né? Paz é um estado de equilíbrio, né? Então isso é muito importante. E nos tempos que nos restam, temos alguns outros conselhos práticos para quem está lidando com ansiedade, tem que agora buscar o quê? Né? É só ler Bíblia, é só orar e resolve tudo? Onde são os limites e qual é o conselho de vocês para os estágios de ansiedade? Que eu acho que tem um tipo de ansiedade que daí é orar, é ler Bíblia, mas também é se medicar, né? Ou fazer alguma coisa um pouco mais profissional no sentido patológico, porque tem que ter um limite, senão você vai quebrar e vai morrer antes da hora, né? Vai. Posso falar? O que acontece? Quando nós temos esses pensamentos ansiosos, ele vai trazer essa desorganização que é natural. Sim. Eu vou observando que eu estou cada vez mais desorganizado. E o interessante é que a ansiedade, ela não te ajuda, quando ela vai partindo para esse ponto, né, da patologia, ela não te ajuda. Por exemplo, imagine tua paz, quando você coloca no CMS o último voto lá, ou coloca na ata, no ASAS. Secretária? Falou ela agora, pum, a CMS. Agora ela acordou. O que é a acordou. CMS pro nosso amigo, porque agora Vou deixar ela. Alguém me entendeu. Adorei. Pois é, vou falar do passado, né? Mas o passado é depressão, né? Mas foi um período muito bacana da minha vida, eu já fui secretária de campo. O SMS, ele é um sistema da Igreja Adventista, exato, aonde você tem ali as informações dos membros da igreja, né? Pra gente poder saber quem é membro da igreja, de que igreja que ele é, né? Então... Extremamente organizado, né? E o ASAS, ela vai colocar ali as transações de pastores, nessas coisas. E ela vai ter que fazer isso tudo, né? Final de ano, tudo a dona Danila ali, tudo. Se vira. Agora imagine a falta de paz que ela tem se ela não consegue fazer uma ata, fazer os votos tudo bonitinho lá. Isso vai trazendo o quê? Mais angústia para ela. Né? Então, assim, a organização vai ajudar também a diminuir a ansiedade. A gente confunde muito, pastor Daílson, assim, eu tenho muita tarefa, isso vai me deixar ansioso. Não. Você tem muita tarefa, mas se você organiza para fazer todas as suas tarefas, você não vai ficar ansioso, tá? Ou seja, você vai colocar tudo no horário. Agora, por exemplo, ela tem hoje o pastor. Vamos pegar o pastor agora, né? Pega o pastor tem uma camp jovem lá esse final de semana, né? Muito bacana. Muitas milhares de jovens lá. E ele
é um processo grandioso, eu imagino assim, que ele tem várias equipes envolvidas naquilo. Imagine se todo dia ele vai deixando para depois, para entrar em contato com o orador, para entrar em contato com o cantor, para ver a alimentação do pessoal. Ele vai sempre deixando aquilo para depois, sempre depois. Quando chegar na véspera do evento, ele vai estar desesperado de ansiedade, ele vai estar altamente ansioso. Por quê? Porque está tudo fora do lugar. Não vai dar certo, né? Então, a probabilidade desse evento não dar certo é grande. Agora, imagine assim, ele fala, bom, mês de janeiro agora, o acamp é em junho. Mês de janeiro eu vou fechar com o pastor Daílson para ser meu orador, vou fechar com o cantor tal, eu vou fechar o hotel tal. Fevereiro, então ele vai trabalhando o cronograma. Quando chegar julho, o programa dele está tudo no lugar, está tudo perfeito. Então, mesmo sendo um evento grande, uma coisa assim grandiosa que ele vai fazer, ele não está ansioso, porque está tudo resolvido. Mas a gente tem o costume, a mania de ir deixando, protelando, né? E às vezes a gente vai empurrando mesmo as coisas e não faz. E aí o que acontece? Aí eu emendo. O Acamp Jovem é agora, mas aí vai ter um outro congresso lá de um distrito que eu prometi que eu ia, mas vai ter aquele outro evento dos jovens. E quando vê, não tem nenhum organizado. Imagine o pico de ansiedade que o pastor vai estar, entende? E aí, ele vai conseguir gerenciar essa ansiedade? Não vai. Ele só vai ficar pensando. Morre, mata todo mundo. Então, a organização, ela ajuda a gente a gerenciar, né? Sim. Até quando a gente está desorganizado também, na nossa casa, com os nossos afazeres, a nossa mente desorganiza. Absolutamente. Entende? Isso aí então, a gente não percebe, às vezes, uma mesa bagunçada, um guarda-roupa zoado, Um uma quarto, casa desordenada. Gente, aí é recadinho prático para você. Obrigado, ele, por nos trazer isso. A gente, às vezes, quer 1 milhão de regrinhas para vencer a ansiedade, mas o teu carro tá aquela bagunça. Vai lavar o carro, arruma as primeiras coisas. É onde a gente vive. A gente, não vou dizer que também tem erros, tá? Não é carro perfeitinho, mas é um sinal. Quando você olha, isso aqui não tá me cheirando muito organizado. Tem outras áreas da vida que vão estar bagunçadas também, né? Se a gente consegue organizar. Traz ansiedade. Né? Isso. Se a gente consegue organizar o mínimo, que é o nosso redor ali, meu carro, deixar limpo, imagina, vou conseguir organizar as outras coisas. Agora, se eu não faço o mínimo, como eu vou pensar que eu vou conseguir algo grandioso? A gente começa com as pequenas ações, os micropassos. Eu vi um dia desse, né, uma pessoa que cuida mais dessa área de saúde, né, fisiologista e tal, e falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Se você fizer o básico, falando agora eu falei aqui de orar corretamente, agir e tal. Se a gente fizer, falou de básico, né? Fazer o básico, cara, você já vai estar acima da média de um monte de gente. Não que a gente deve se comparar, mas eu me refiro ao cuidado, porque a mente está inteiramente ligada ao cuidado com o corpo, né? Hoje já é meio de ponto comum, né? Passivo, né? A gente olha assim, não, né? Emoções é uma coisa, o corpo é outra coisa. A gente sabe que está tudo interligado, né? E uma coisa afeta outra diretamente. Mas, falando de ansiedade, né? Você quer ter um nível de ansiedade mais controlável, mais aceitável? Então, haja mais corretamente. Cuida do seu corpo. Né? A gente tem hoje muitos recursos para isso, né? Tem academia, tem caminhada, tem um hobby, tem o que você quiser. Mas contanto que ele seja constante. Né? Eu já vi alguns casos de pessoas, né, que falaram assim, eu curei minha ansiedade adquirindo um hobby de correr, por exemplo. Né? E é interessante. Mas não é só no domingo, jogando aquela bola de 3 horas que você morre, não joga legal. Nada a semana eu acompanho essa garota, né? E ela contando, cara, regular. Não foi fácil para mim vencer, por exemplo, no caso dela, a depressão. Mas cuidando do corpo, né? Perfeito. Tendo doses mais naturais e equilibradas, né? De neurotransmissores que a gente sabe que são importantes para nossa vida, né? Que a gente busca em alguns lugares, né? A dopamina a gente busca na internet, na tela, é rápido, recompensa rápida. Difícil você buscar isso na academia, você buscar isso numa boa caminhada, numa refeição mais saudável, buscar dormir um pouco melhor. Então, são coisas que somadas, menores, mas somadas no dia a dia, elas vão dar a mim e a qualquer pessoa uma saúde emocional muito mais equilibrada, né? Por isso que não adianta só orar. Você tem que pensar e agir corretamente. Não adianta, eu quero ter mais saúde emocional, mas você não quer dormir melhor, você não quer cuidar do seu asseio pessoal, por exemplo, né? Você falou que afeta e afeta mesmo. Achei legal uma palestra um tempo atrás que eu vi um cara falando, né, que tem gente que quer mudar o mundo, quer mudar o planeta, né? Mas não quer arrumar a cama. Uma cama, eu acho. E começa o dia sem arrumar a cama. E realmente o externo tem muito a ver com o que a gente, a nossa forma de viver, né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as coisinhas básicas do dia a dia. E quando, Leila, se dá a percepção de que o próximo passo deve ser um acompanhamento daí terapêutico.
temos poder. que entender que nós precisamos desse acompanhamento, tá? Por que, pastor, eu falo isso? Quando nós temos, por exemplo, pressão alta, a gente não tem dificuldade no médico. A gente vai. Se o tô com diabetes, o médico me passar uma medicação lá para eu tomar o resto da minha vida, a gente toma. Mas quando a gente fala que é psicológico, a gente trava. Não vou. Não Ainda vou tem fazer preconceito, sim, né? tem concordo, bastante. Tem sim. E aí, o que acontece? Precisa de fazer, né? Faça aí, né? Uma reflexão da sua vida. Todo disfuncional precisa de ajuda, não hesite. Porque, assim, antigamente, na época de Hipócrates, né? Quando ele criou a medicina e tal, ele pensava, o ser humano é um ser humano físico. E depois foram estudando, né? Vieram vários estudiosos, eles chegaram à conclusão agora, mais recentemente, que o ser humano, ele é físico, mas ele é psicossocial também. Então, tem que cuidar da saúde psicológica, tá? A pessoa, ela precisa de ajuda. Tem algumas técnicas, né, que a gente ensina para a pessoa fazer em casa, para controlar a crise de ansiedade, mas ela vai ter que organizar esses pensamentos disfuncionais dela e talvez sozinha ele não consiga. Só dar um exemplo bíblico que aconteceu, por exemplo, José, quando ele estava com os irmãos, lá, isso está lá em Gênesis 42, 21. Os irmãos não sabiam que José era o governador. Ele ainda não tinha se dado a conhecer. E os irmãos estavam ali desesperados porque não sabiam o que fazer. Então o texto bíblico fala assim, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não atendemos, por isso nos vem essa ansiedade. Olha o que acontece. Culpa. Sentimento de culpa. Remorso. Então, talvez alguém que está nos assistindo hoje carrega uma culpa, talvez até inconsciente, que ele nem sabe do que ele é culpado. E isso ele só vai descobrir com o processo terapêutico. Ele precisa fazer esse processo aí para descobrir o que está causando essa ansiedade nele, né? E a cura para a culpa é o perdão. Quando se dá culpa, a cura dos irmãos de José? Porque Rúben, quando ele falou isso, ele falou assim, olha, eu falei para vocês não pecar contra o irmão, porque o sangue dele agora está sendo cobrado de nós. Então, quando ele fala isso, ele assume, olha, nós somos culpados. Ele fala aqui no texto bíblico, né? Somos culpados pelo que a gente fez do nosso irmão. Eu não sei qual é a culpa do nosso querido ouvinte aí, né? Mas talvez você tenha um sentimento de culpa e ele precisa ser substituído pelo perdão. Quando se deu a culpa? Aí se a gente virar aqui, né, a página no próximo texto bíblico, 45:5, José fala assim, olha, não fiquem tristes nem irritados por terem me vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vocês. Então, o próprio José, ele dá o caminho da cura para os irmãos. Ele fala assim, olha, eu sei, vocês fizeram mal, não era para ter feito, porque Deus não concorda com o mal que a gente faz. Mas Deus permitiu que mesmo na maldade de vocês, eu conservasse a vida. Então, talvez a nossa ansiedade está se tornando patológica, não pelas demandas, pela correria, mas pelo sentimento mesmo de culpa, pela cobrança. Olha, eu tenho que dar conta. Daí a gente olha um influencer lá que viaja para tudo que é lugar do Brasil e eu falo assim, poxa, eu não dou conta de viajar como ele. Nossa, eu não dou conta de ter uma família feliz 24 horas igual ele, né? Então a gente começa a se cobrar e se sente culpado de não estar dando conta de acompanhar a sociedade. E aí vem a ansiedade, né? Então a gente tem que trabalhar esses sentimentos na gente para que a ansiedade ela não se torne patológica. E vou falar para vocês, né? Se precisar, gente, procure um profissional. Claro, e profissional da ansiedade, gente, é psicólogo e psiquiatra. Muito bom. Tem profissional para várias coisas, né? Então, assim, tá ansioso? Procure o profissional correto. E é importante reforçar, Leila, não é de maneira alguma um demérito, uma fraqueza, ou uma vulnerabilidade, você se sente imprestável por procurar um terapeuta para ansiedade, gente. Isso é a coisa mais relevante. Se você percebe que o sinalzinho amarelo está virando vermelho, para que esperar quebrar em outras áreas daí do corpo, enquanto você pode ter um acompanhamento para saber organizar. Então a terapia regular, a organização das gavetinhas na vida não é de maneira alguma prejudicial ou um ato de derrota. Você dizer que eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra para me
me ajudar, porque tá meio bagunçado aqui minhas gavetas, eu tenho que organizar. E junto com oração e igreja de Deus, é a maneira como Deus tem nos ajudado a sobreviver ao mundo que vai nos provocar cada vez mais ansiedade. A fé ela é um regulador, né? Eu fiquei impressionado, né? Porque um tratamento, falando de tratamento amplo, né, e tal, eu acompanho alguns jovens que até indica para buscar um psicólogo e tal, é importante demais. E a gente percebe que quanto mais holístico esse tratamento for, esse acompanhamento for, falando de psicólogo, né, a gente tem essa tendência de buscar quando o mundo tá desabando, né? Né? A pressão alta, deu aquele pico, aí deu quase infartei, aí eu busco, né? Pronto, socorro. Né? Dei ali, a glicemia foi lá em cima, então a diabetes... Cara, um dia desse eu tava pregando, achei um amigo meu do internato, o cara tava sem visão. Aí eu fui, cara, não, transplantei aqui vários órgãos pra poder, curou, né? Injetou a insulina, mas perdi a minha visão. Jovem. Mas a gente só busca quando o bicho tá pegando, né? Quando não tem mais o que fazer. Então talvez uma boa dica é, não espera a casa cair, não espera, nossa, eu tenho um pico de ansiedade pra eu buscar a ajuda de alguém profissional, pra eu me reorganizar, ou pra buscar ajuda pra conversar. Tem o seu lugar, é muito importante. Falando de aspecto físico, só voltando à questão do aspecto, além do aspecto emocional, perdão e tal, eu me lembrando da experiência de Elias, né? Achei extraordinário. Lembrei da lição de jovens, né? Gravei algum tempo atrás, achei fantástico. Elias possivelmente tinha um quadro depressivo, né? Tinha um transtorno, enfim, etc. E curioso que quando Elias está naquele momento de depressão, de tristeza, né? De frustração, Deus fala assim, ó, vai dormir. Vai dormir, vai comer. Vai dormir, brother, vai dormir. Aí passa um tempo, bora, agora sai da caverna. Tem que tomar sol, cara. Toma água aí. Eu quero morrer. Vá comer. Então eu fico imaginando esse acompanhamento, sabe, profissional, seja ele periódico ou quando há uma grande necessidade, atrelada a outras estratégias para a gente poder retomar o equilíbrio emocional, né? O cuidado com o corpo, com a alimentação, não é? De você, quem sabe, desenvolver uma atividade física que você gosta e pode fazer. Ela tem uma relação direta com essa saúde, com essa paz mental, porque ela não vai vir, uma luz, um brilho do céu, vai ter paz. Não é assim, cara. Deus quer que você faça a sua parte, cuide. Quando tiver pedir ajuda, peça ajuda, mas não tenha dúvida, aquilo que você plantar, aquilo que você investir, você vai colher. No devido tempo, vai colher. E talvez fique a dica para quem está assistindo, né? Talvez seja hora de você pedir ajuda para alguém, então peça. Mas também seja hora de você levantar do sofá e cuidar da sua saúde, porque vai afetar diretamente a sua vida emocional. Meus amiguinhos, não quero ficar ansioso, mas já estou quase, porque o nosso tempo acabou. E temos que ir pro final, mas vamos fazer nossa fotinho primeiro, olha ali, ó. Leila, aquela foto é especial, olha, uma foto ali que fica no nosso mural de participantes. E hoje, tema ansiedade. Vamos passar um pouquinho do tempo, mesmo no cronômetro já estourando, mas eu queria ouvir de vocês o que. O que é o que? Que bom, que pena, que tal? Vou começar com a Vanilla, que já veio aqui outras vezes, para um rápido resumo do que para você é o mais importante. Que bom, o que sobre ansiedade? O que pena? Aí é um puxãozinho de orelha, né? E o que tal, olhando para a câmera, deixar um recado para os nossos super internautas que são parceirões do nosso programa Inverso. E aí, Vanilla? Que bom que a gente pode falar abertamente sobre esse assunto, né? Sem tabus, né? Que pena que algumas pessoas demoram tanto para procurar ajuda, né? Que possam fazer isso mais cedo, não só quando estiverem realmente doentes, né? Como você falou. E que tal você fazer aí a sua parte e procurar um profissional se você precisar, ou se não precisar, para que, né, a terapia aí fique em dia e a gente tenha aí, né, uma ansiedade reduzida nessa sociedade. Ficar na ansiedade normal, aquela que organiza, não aquela que estressa, né? Lembrando que essas duas canequinhas são presentes para vocês, tá bom? Para vocês ficarem menos ansiosos. Vamos receber lá embaixo um presentinho da nossa produção. Vamos lá, Pastor Fabrício, o que? Cara, que bom que a gente tem um podcast como esse, né? Olha aí, a gente valeu, poder, né? De alguma forma, tem recado aí, né, gente? Tem muito recado bom aí que a gente tem que aproveitar. Que pena que a gente, de alguma forma, ainda tem preconceito, né? De tocar. Eu acompanho algumas pessoas, buscar um psicólogo. Tô doido, tô doente, ainda existe muito isso, né? E que tal você fazer o teste de fazer uma terapia? A gente tem essa... Eu fiz um encontro de jovens há algum tempo, ano passado, inclusive, e era sobre saúde emocional. E muita gente perguntando, quando deve buscar? Ok. Quando?
como é que faz? Como que é uma terapia? Que tal experimentar? Hoje tem muitas opções, muitas formas de você poder ter um acompanhamento, né, psicológico. Então, fica a dica aí. Não espera a casa cair, não. É isso. Boa, Leila. Minha câmera é dali? Aquela ali, ó. Ah, tá. Ele pediu para olhar para a câmera, então vamos olhar, né? Olha, que bom que você está assistindo o podcast Inverso e está conhecendo um pouco mais sobre o tema ansiedade, né? Que pena que nem todos compreendem e buscam ajuda. E que tal você fazer um check-up da sua saúde emocional? Um desafio para você, aí. tá? Você fez o check-up ano passado, no finalzinho do ano aí, da sua saúde física? Que tal 2026, fazer um check-up da sua saúde emocional? E aí a gente Arrasou. começa o ano bem, Yes, leve. é isso. Repetindo, vai vir ansiedadezinha assim, só que daí é aquela controlável, organizada, que vem para nos manter em estado de alerta, em busca da excelência, de um ano top, ou não, que desanima, que paralisa, que deprime, que te deixa nos piores pensamentos, autoestima despedaçada, taquicardíaco. Não, nem pensar, gente. Acho que a gente consegue um ano com equilíbrio, bom senso, prudência e a saúde emocional, física, mental e a espiritual que vem desse bom contato que a gente tem com Deus. Obrigado a vocês. Eu sei que o assunto tem muita anotação aí de vocês. Era para fazer um programa de 2 horas sobre ansiedade, mas vamos guardar essa ansiedade e a gente daí vai em outro momento ter vocês aqui com a gente. Produção, brigadaço. Começamos um super ano. Esse é o primeiro programa de 2026. Olha como esse ano promete coisa boa. Então já compartilha, já deixa um comentário, já manda para aquele teu amigo ansioso, para aquele teu cônjuge ansioso. Manda esse programa. A gente quer fazer com que o Inverso chegue ao coração de muita gente. Por quê? No mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido nos leva na direção certa, na direção do céu, na direção da eternidade. E a gente se encontra, no próximo programa Inverso, sem ansiedade, tá? Até lá. Tchau. Valeu.